prática profissional que é possível de ser pensada e a partir de determinadas áreas, né, e como a gente precisa pensar especialmente nessa relação que foi colocada aí no vídeo da saúde, né, eu acho que nesse momento a gente está pensando especialmente nesse referencial de saúde, né, pelo menos aí é o que eu consigo vislumbrar como sendo necessário também, né, então... se a gente for pensar um pouco, né, na realidade desses atletas, quem são esses atletas que estão aí nos provocando a pensar esse momento também, de certo modo, que é colocado para a gente como sendo necessário a gente considerar vários aspectos relacionados a questões contextuais, né? Vamos tentar pensar um pouco quem são esses atletas, o que é que a gente espera normalmente deles, né? A gente está falando aí de atletas do alto rendimento, né? Então, atletas que estão relacionados a um contexto esportivo que traz um nível de competitividade aguçada, né, traz as competições como sendo marcas, marcas não, mas momentos muito constantes da sua vida, né, então eles lidam com as questões relacionadas a vitórias, derrotas o tempo inteiro, são condições inerentes ao esporte de alto rendimento também, e ao esporte, a gente poderia falar assim de modo geral também, mas que no alto rendimento ganha uma repercussão muito maior, porque essa relação, né, com os mais. Hoje a gente precisa parar um pouquinho e olhar, mas espera aí, eu tenho condição de pensar em rendimento nesse momento, eu tenho condição de pensar em determinadas questões que estão relacionadas a níveis de condicionamento físico que esses atletas têm normalmente nesse momento, né? Então, e aí a gente, lógico, que traz realidades completamente diferentes também, né? Como foi colocado no vídeo, a gente tem um atleta que tem uma academia em casa, por exemplo, e aí se a gente for pensar especificamente no fenômeno esportivo do futebol, a gente tem atletas que têm uma academia em casa, enquanto a gente tem atletas que dividem com todos os membros da família um cômodo apenas. A gente precisa lidar com aspectos aí tão diversos, né, e tão diferentes também do que eles estão acostumados em sua vida, né, do que, na verdade, todo mundo está acostumado na sua vida, né, então a gente não tem uma situação dessa vivenciada por nós brasileiros, a gente nunca teve, na verdade, né, uma situação inédita para a gente, e que a gente também não sabe lidar com ela, né, porque a gente tem aí uma perspectiva de um futuro incerto, na verdade, a gente não sabe o que é que vai acontecer, né, daqui para frente, a gente não sabe em que momento que a gente vai retomar também nossas atividades de um modo que não vai ser igual a antes, né, ele precisa ser repensado também, e que precisa estar condizente também, digamos, com muitas exigências também que vão continuar acontecendo, né? Então, por exemplo, atletas que eles precisam lidar com determinadas consequências que estão relacionadas ao seu bom ou mau desempenho, né? E também por essas questões relacionadas à busca constante por medalhas, por recordes, por resultados muito expressivos, como é que eles se sentem nesse momento, sendo que esse corpo que é um instrumento também do seu trabalho, né, ou não apenas me referindo aqui aos atletas profissionais, mas aos atletas do alto rendimento em si, que também não recebem por essa prática esportiva, mas que traz uma necessidade também associada a essa perspectiva de rendimento, que é o que muitas vezes importa nessa dimensão esportiva. Né? Então, esses atletas, eu diria que eles lidam com emoções negativas também quase que cotidianamente, o tempo inteiro, né? Assim, eu diria que, na verdade, todos nós lidamos com essas emoções negativas, emoções positivas e negativas o tempo inteiro no nosso cotidiano. Os atletas, relacionando essa situação esportiva, eles lidam também com isso, né? Então, eles lidam com raiva, com níveis de ansiedade muito alto que desfavorecem também a performance. Eles lidam com níveis de estresse, né? Enfim, tem uma série de emoções que estão necessariamente vinculadas a esse contexto e que a gente pode pensar que eles vivenciam. Só que aí, nesse momento, a gente relacionar essas emoções que são vivenciadas por eles também nesse contexto, e que aqui, agora, se mostra muito mais potencializada por outras questões que estão relacionadas ao coronavírus, a gente também pensar um pouco sobre como é que a gente pode entender essas emoções, né? Como é que a gente pode tentar identificar essas emoções nessa relação com eles, quando, na verdade, há algo de novo aí muito colocado,
né? Então, por exemplo, a gente está falando de medo, né, que é uma emoção também básica, aí se a gente for falar nesse aspecto, vivenciado por todas as pessoas, e que nesse momento se mostra muito potente também na realidade desses atletas, porque é o medo não apenas nesse sentido da contaminação do Covid, né, mas não apenas nessa relação, digamos, de perder, nessa possibilidade de perder outras pessoas, ou do próprio adoecimento e morte, né, relacionada aí também a essa situação da doença, mas também o medo do futuro. O que é que vai acontecer? Né? A gente tem visto aí diversas instituições esportivas também que têm declarado grandes prejuízos financeiros e grandes dificuldades de manter os seus atletas sendo de alguma forma assistidas, né? Então, com seus salários, com a sua condição, digamos, que era dada anteriormente, né? E aí, ou outras instituições também que conseguem ainda manter essa situação financeira de alguma forma estável, mas que também a partir de acordos, né, da suspensão de contratos, né, da renegociação desses contratos, porque a gente tem impactos que são gerados aí também do coronavírus, né, na indústria do esporte, né, e aí isso, consequentemente, recai sobre o atleta. Então, a preocupação dos atletas no momento também será que eu vou continuar com patrocínio? Será que o meu clube vai continuar investindo em mim? Né? Então, no caso dos atletas que são mais velhos já, será que eu vou conseguir continuar? E no momento que eu tiver que voltar, né, eu vou estar apto a tempo também dessas competições? Quando vão ser as próximas competições? Vejam, a gente está falando de uma situação e de uma realidade que só aconteceu em determinadas situações de guerra mundial, né? Então, a gente viu lá no vídeo também o cancelamento de Jogos Olímpicos em situações de na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vejam que gravidade é essa que a gente está falando, né? E como a gente não pode naturalizar tudo e falar assim, não, mas o atleta tem que render, ele precisa treinar, né? Então, como muitas vezes eu acho que os próprios atletas tentam se colocar nessa condição, né, de tipo, não, mas eu tenho que render, eu tenho que treinar, eu tenho que ter um rendimento ideal nesse treino que é possível no ambiente doméstico, né, digamos assim, em termos do que a gente poderia pensar de uma preparação física, que não é um treino ideal para sua modalidade, porque ele está num contexto completamente diferente, com a grande maioria com uma carência de determinados equipamentos também que seriam necessários, né, para auxiliá-lo nesse treino, e que, portanto, não tem como a gente pensar nesse referencial ideal. E aí, o que é que a gente percebe que nesse momento, de fato, importa? A saúde. Né? A gente precisa, nesse momento, lutar pela vida, né? A gente precisa pensar nas questões de saúde e relacionar aí esse aspecto, especialmente relacionado também à ideia da psicologia, né, do que trabalha nessa perspectiva da saúde mental, né? Acho que a gente pode entender a saúde de uma forma integralizada, né? Então, assim, sem necessariamente fazer essa diferenciação, saúde física e mental, porque a gente tem um pensamento nessa concepção de integralidade e do que a gente conseguiria também associar em termos de implicações numa variável, digamos, cognitiva, mental, emocional, de determinados aspectos que são físicos. Então, acho que por essa compreensão e por essa relação que a gente pensa, né, é difícil você desarticular uma coisa da outra. Entendeu? Não teria como a gente pensar um aspecto e outro, né? Por isso também é necessário a gente pensar uma prática nesse momento de uma equipe multiprofissional que tenha acompanhado atletas de uma forma que seja interdisciplinar. Porque não tem como eu falar, por exemplo, que esse atleta que está em casa, ele mantém uma mesma rotina alimentar, por exemplo. Né? Ele não tem uma mesma rotina alimentar, porque também, certamente, existe um comportamento, muitas vezes, está relacionado a um comportamento emocional, né, impulsivo, ou de uma prática, por vezes, compulsiva nessa relação com o alimento, quando, na verdade, ele tinha uma rotina completamente diferente. Né? Por quê? Nesse momento que a gente pensa essa relação com as emoções, né, o que é que a gente tem visto aí como principais referências em termos de emoções que têm sido mais vivenciadas, do que a gente espera também que sejam mais vivenciadas?
E depois que essa situação passar também, né, e aí, de repente, talvez nessa situação de considerar-se, nesse momento, o Brasil enquanto epicentro, né, o nosso Estado também, de alguma forma, mas da gente considerar que quando a gente tiver talvez uma redução muito considerável, e que a gente poderia falar, né, de que esse momento, né, de pandemia também passou, essas emoções elas vão continuar acontecendo, né, assim, a gente não tem como falar assim, tá, então acabou agora, então vamos acabar o que a gente está sentindo, não, porque a gente não tem esse controle total, eu não tenho o controle do medo, né, na verdade, eu não tenho como controlar não sentir medo, eu sinto medo, né, e aí eu preciso ir, de alguma forma, compreendendo essa emoção, eu preciso ressignificar, muitas vezes, essa emoção, torná-la, de algum modo, mais familiar, e pensar o que é possível de se fazer, né, quais são as estratégias que são possíveis de serem pensadas, né, para que a gente possa lidar com essa realidade. Então, eu falar assim, por exemplo, para um atleta, não sinta medo que isso vai passar e que vai tudo voltar ao normal. Não vai voltar ao normal, né? Então, não tem como trabalhar nessa referência, mas a gente tem como trabalhar, digamos, de uma forma que o que é que a gente consegue pensar como sendo controlável nesse momento, né? Então, controlável é manter hábitos de higiene, eu pensar em determinadas medidas que são preventivas, né, de contaminação do coronavírus, essa perspectiva que tem sido pensada aí pela Organização Mundial de Saúde de uma forma muito eficaz, que é o isolamento social, né, o distanciamento social, na verdade, né, nesse momento em Pernambuco nós estamos em quarentena, né, então, assim, enquanto nesse momento também em outros países já têm retomado as suas atividades, né, de uma forma gradual, e que alguns países, por exemplo, como a Alemanha, Portugal, né, têm retomado de alguma forma também essa prática esportiva, né, de uma forma também que é nova, né, diferentemente do que era pensado antes, o Brasil ainda não tem perspectivas para isso, né? Então, assim, nesse momento também, os atletas, eles vivenciam essa dificuldade, né, de pensar um pouco, outros países já estão voltando, e eu falo especialmente desses atletas que têm possibilidade, né, de brigar por uma vaga em Olimpíadas, né, ou de brigar por uma medalha, né, ou uma colocação também significativa em termos de Olimpíada, né, nesse cenário internacional também, que estão se vendo nessa situação também de vantagem, né? Se no esporte a gente pensa essa perspectiva da meritocracia, né, e dessa ideia, digamos, de produção a todo custo e, consequentemente, dessa valorização do resultado, nesse momento os atletas sentem desvantagem. Também já tem, então, também pensado estratégias desse sentido, né, seja de perspectivas, né, de retomada treinos, ou também até alguns brasileiros na possibilidade de treinar fora, né, nessa situação que também no Brasil ainda isso não está sendo possível. Então, a gente está pensando ainda em outras emoções também têm sido vivenciadas nesse momento, porque se antes a gente estava falando assim, tá, eu não estou treinando, mas o meu adversário também não está, né? Isso não coloca as pessoas em pé de igualdade, porque eu acho que o esporte de alto rendimento ele não pretende, né, ser igualitário. A gente percebe igualitário, não, ele não pretende, eu acho que trabalhar com perspectivas de equidade, né? Eu acho que ele tem essa referência, digamos, de justiça numa perspectiva de que todos largam da mesma forma, o esporte começa a partir de uma determinada comunhão de regras para todos. Mas se eu pensar, por exemplo, um atleta como o Neymar, que tem toda uma estrutura para treinar em casa, né, e manter o máximo de seu condicionamento físico que é possível naquele ambiente, né, e outro atleta que vive num cômodo, né, com todos os outros mais familiares, a gente não está falando nessa perspectiva de equidade, né? Então, assim, a ideia é que, muitas vezes, esses atletas que são de camadas mais populares, digamos, ou que estão relacionados aí também a clubes de um menor poder aquisitivo também, de um menor poder financeiro também, eles, de alguma forma, são impactados de um modo diferente. Eu não estou dizendo que esses outros atletas, que têm toda uma condição e estrutura para ser pensada, eles também não sofrem esse impacto, porque eles sofrem. Mas a gente precisa também olhar para essas realidades de modo diferente, né? E não dá para pensar estratégias que podem ser utilizadas, né, pelo profissional de psicologia e os demais profissionais também, de um modo que seja igual, porque eles estão sentindo também coisas diferentes. E a partir dessa realidade, da sua história, dessa dinâmica familiar, que também tem trazido uma nova realidade para a maioria das pessoas, né? Que se a gente
não conseguia compartilhar o tempo inteiro, né, desse ambiente doméstico com os demais membros, nesse momento a gente fala assim, a gente vai ter que ficar em casa todo mundo ao mesmo tempo. E isso tem gerado, inclusive, conflitos, isso tem gerado mais ansiedade, né, para todos os atletas de modo geral, né, sejam atletas adolescentes, né, sejam adultos, e aí a gente tem pensado também em impactos nesse sentido. Então, o que é que a gente tem, né, de emoções mais comuns aí relacionadas a esse momento em específico? A gente tem sintomas associados à depressão, né, que estão relacionados à tristeza, né, à apatia, ao desânimo, e que também estão sendo, né, têm sido potencializados nesse momento, e aí a gente entendendo também, na verdade, que a gente já tem vários atletas que lidam com determinados quadros depressivos, com determinadas perspectivas aí de adoecimento, que também que precisa ser também pensada nessa realidade. Então, a gente tem aí também ainda concepções diferentes. A gente tem sintomas de ansiedade, de estresse, de confusão mental, de preocupação, de raiva também que estão associados, né? Então, seria necessário a gente compreender um pouco isso e compreender especialmente que a gente está lidando com a situação de luto. Tá? A gente está lidando com a situação de luto, porque não é o luto apenas por esse referencial da possibilidade, mas da concretização da morte, ou do adoecimento em si, né? Mas é um luto por várias perdas que a gente tem tido, né? Então, por exemplo, se a gente fala com relação a essa privação de liberdade, a gente pode considerar aí uma situação de luto também. Se eu falo que eu tenho tido perdas relacionadas a um convívio social, também tem uma situação de luto aí também referenciada. Se eu tenho perdas relacionadas a essa situação econômica, também tem um luto, né? Além de um luto coletivo, né, que a gente poderia associar, que traz uma realidade que é cruel, que é muito difícil, né? Porque a gente está lidando com essa situação de morte iminente, né? Então, assim, a morte que está praticamente do nosso lado aí, né, com tanto nessa referência de implicação, né, a outras pessoas que são muito próximas a nós, né, entes queridos, familiares, mas também outras pessoas que são próximas às pessoas que a gente conhece, que a gente tem contato, além de todas essas referências que a gente tem falado em termos de morte, né, da quantidade de mortos, que a gente não pode pensar nessa perspectiva da quantificação, né, mas de que essas pessoas, elas são relevantes também nessa ideia de que representam muito na vida de outras, né? Então, a gente tem vivido com essa realidade, né? E isso, por si só, já gera muita angústia, né? Então, é difícil a gente pensar nesse momento, né? Sem olhar para toda essa realidade que a gente está vivendo e a gente ter exigências também que sejam, eu acho que muito perversas, talvez, ou que tragam um nível de sofrimento muito maior ainda, porque a gente está em sofrimento, né? Então, a gente precisa também pensar um pouco disso. Então, além do que, eu acho que a gente tem dificuldade, normalmente, de olhar para o sofrimento, porque no dia a dia, no nosso cotidiano, a gente tende a buscar determinadas formas de não sentir, né? Ou pelo menos de não sentir, não, porque a gente não consegue, mas assim, da gente tentar camuflar um pouco isso, né? Ou compensar de outros modos, né? Então, por exemplo, eu tive aqui uma experiência muito negativa, eu não quero pensar sobre isso, não, deixa eu fazer outra coisa para ver se eu me aculpo, né? De alguma forma. Então, a gente tende a não olhar para si, e aí, nesse momento que a gente está vivendo tudo isso, como é que a gente não olha para si se a gente está o tempo inteiro aqui também restrito a um determinado ambiente, a determinadas possibilidades de atividade, que não são todas as que a gente teria se a gente tivesse também essa possibilidade de liberdade, né? E que aí isso vai trazendo para a gente uma necessidade de pensar em certas medidas preventivas, né? Então, eu acho que a psicologia do esporte, nessa perspectiva de pensar especialmente questões relacionadas à saúde, né? Eu acho que a psicologia do esporte precisa trabalhar sempre numa perspectiva de saúde, né? De bem-estar e de desenvolvimento, certo? Então, assim, por mais que a gente possa pensar objetivos mais específicos também, que podem estar relacionados a um contexto de alto rendimento, né, que está relacionado muitas vezes à perspectiva de desenvolvimento de habilidades psicológicas, né, para que a gente possa também pensar uma forma de adaptar-se melhor a uma determinada situação esportiva,
que traz um nível de competitividade e como eu consigo também lidar com a ansiedade que está relacionada àquela situação competitiva em si. Eu diria que o nosso principal objetivo é lidar com as questões de saúde, né? A gente pensar uma adaptação e uma consideração sobre essa pessoa, né, que não é apenas um atleta, tá? E que aí a gente precisa, portanto, prover melhores condições ou pensar modos de adaptação, de compreensão desse sofrimento e também uma possível possibilidade de ressignificação, tanto de si, quanto dessa vivência no coletivo, quanto dessa experiência com o esporte, quanto do sentido que tem essa prática esportiva para mim. Né? Porque aí talvez também a gente tenha os atletas nesse momento repensando, inclusive a possibilidade de continuar na prática esportiva, né? E aí veja que dificuldade que a gente tem, inclusive de pensar uma relação com a constituição identitária desse atleta, que é como ele se reconhece, como ele se identifica como atleta, e que talvez tenha a possibilidade dele não continuar, entendeu? E não continuar não por uma escolha sua, né, mas por uma determinada condição que lhe foi imposta e que não tem outra possibilidade se não for aceita. Entendeu? Então, por exemplo, não tem a possibilidade de falar assim, não quero lidar com essa realidade do coronavírus. Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade de eu falar, eu sei que vai voltar tudo ao normal, porque a gente sabe que não vai voltar, né? Mas aí a ideia é que a gente consiga também pensar em determinados aspectos de luto também que estão sendo vivenciados por esses atletas, que pode ser, inclusive, relacionado a uma possibilidade da sua transição de carreira, né, para uma condição de não mais atleta. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande para que esse atleta se reconheça diante de uma nova realidade, diante de uma nova possibilidade que vai ser possível para ele. Né? Então, acho que tem algumas condições aí da gente pensar essa perspectiva preventiva, digamos, a partir da prática, né, do esporte, nesse momento, relacionado a uma perspectiva de saúde. Né? Então, a gente não tem como pensar em rendimento nesse momento e falar assim, vamos buscar um nível de condicionamento que seria o ideal, porque não é possível, né, por todas essas situações que eu estou falando, mas tem como a gente pensar essa prática com a finalidade de saúde mental, inclusive, porque eu me senti satisfeito por estar fazendo, né, esse treino, isso me faz reconhecer-me nessa prática também, né? Se essa atividade esportiva também ela tem um sentido na minha vida muito relevante, eu pensar que eu estou praticando ela me deixa de alguma forma mais satisfeito, me traz uma sensação de autonomia também. E tem uma implicação em termos de autoconceito, como é que eu me vejo mesmo. Além do que a gente pode associar aí determinados efeitos, né? Fisiológicos também, aí não apenas psíquicos, mas fisiológicos também relacionados à prática de esporte, ou atividade física de modo geral, né, que estão relacionados à perspectiva da compreensão da dopamina, da serotonina, né, da endorfina, e do quanto isso gera em termos de bem-estar geral, né, em termos de relações aí com estados de humor também, que traz uma positividade relacionada à vivência nesse momento. Então, acho que, nesse momento, a atividade física, né, ela tem se mostrado como um instrumento de fomento à saúde, tá? Inclusive para os atletas de alto rendimento, não apenas para os praticantes de modo geral, para as pessoas de modo geral, que acho que têm se utilizado dessa ferramenta também, mas especialmente para os atletas de alto rendimento. Né? Então, a gente precisa pensar nessa busca de determinadas situações também de lazer ou de prazer vivenciadas por eles, porque a gente tem que ter algum prazer. Né? A gente tem que pensar uma realidade nossa hoje que seja possível, mas que também alimente, né, nossas emoções que sejam positivas. Então, eu preciso pensar em situações de lazer, situações de prazer que são possíveis também nesse ambiente doméstico, seja na convivência com a minha família, seja na realização de determinadas práticas que são identificadas por mim como sendo também positivas, né? Eu acho que uma permissão também para viver o ócio em determinados momentos, sabe? Porque as pessoas têm se colocado muito em conflito por essa ênfase na produtividade, muitas vezes, que é colocada por outros, e que para a gente vem se mostrar como, poxa, parece que é muito irreal as pessoas estarem falando aí que estão conseguindo fazer 1000 coisas o tempo inteiro, entendeu? Porque o que é que a gente tem visto na realidade? Uma oscilação quanto a esse rendimento, quanto a esse ritmo de produção, né? E uma dificuldade muito grande relacionada a essa produção.
né? E uma dificuldade especialmente muito maior relacionada a esse rendimento. E tudo bem isso acontecer porque é esperado também, tá? A gente não tem como esperar um rendimento de máquinas de pessoas, né? Como normalmente se espera de atletas, entendeu? Então, assim, nesse momento parece que é um grito muito maior de falar assim, olha, a gente tem que pensar de um modo diferente, né? Então, a gente precisa compreender esse momento presente e pensar uma adequação à nossa rotina, né? Uma adaptação a pensar uma rotina que seja diferente e que seja possível nesse momento, tá? Então, é possível manter algum nível de condicionamento físico, né? E não um condicionamento físico ideal. É possível pensar, por exemplo, nesse momento, uma prática de fortalecimento muscular, né? E aí, acho que quando a gente for discutir um pouco na perspectiva da fisioterapia, né? Eu acho que isso se mostra, e talvez como uma possibilidade, que tem uma finalidade de prevenção de lesão. Porque, por exemplo, um aspecto já vem se mostrando aí como sendo uma possível questão, né, nessa vivência, né, da retomada dos esportes é a incidência de lesões, porque as pessoas estão destreinadas também, né, e por mais que tentem manter, né, o nível de condicionamento físico, o nível de exigência relacionado às situações de treinamento é muito maior. A gente também não sabe quando que as entidades aí que fazem a gestão, né, da prática esportiva, elas vão colocar essa prática, essa competição, né? Então, assim, depois de retomar as atividades, quanto tempo depois vai precisar? Então, nessa ânsia também por uma busca do rendimento o mais rápido possível, talvez a gente possa se colocar em risco, né? A gente já teve conhecimento aí de um clube, né, de futebol que retomou as suas atividades e teve alguns atletas lesionados logo no início, né? Por quê? Porque a gente está falando de uma situação completamente diferente e que, inclusive, é necessário a gente pensar que um nível de estresse mais acentuado, ele traz um nível de vulnerabilidade também muito maior para a ocorrência de lesões, né? Então, é muito relevante também a gente pensar isso, porque a gente tem a percepção, né, aí também do ambiente de uma forma diferenciada, porque a gente tem uma diferença também em termos da capacidade de atenção de uma pessoa que está sob efeito do estresse, né? Então, ela percebe aquele ambiente de um modo diferente, ela pode também se antecipar em certos movimentos ou em certas práticas também que lhe coloquem em risco. Então, seria o caso de a gente pensar também essa questão, e lógico que enquanto a psicologia do esporte, a gente pensar numa perspectiva de desenvolvimento de estratégias, por exemplo, de prática mental, que é uma possibilidade, né, em termos de práticas de visualizações, né, de movimentos, de jogadas, né, que são relevantes ou que podem ser melhoradas nesse momento, né, então um diálogo, né, com o técnico, com o preparador físico, né, com toda a equipe também esportiva é super necessário para que a gente possa enfatizar talvez algumas necessidades que esse atleta já tenha e que nesse momento a gente pode também aproveitar de alguma forma para fazer isso, né, então pensar uma situação de reabilitação de atletas que já vinham aí de lesões, né, a partir também de um fortalecimento, seja muscular, ou seja também de um pensamento que está associado a essa possibilidade da realização da prática mental, né, e do desenvolvimento de habilidades psicológicas, que nesse momento também tem sido super necessário a gente pensar no desenvolvimento de habilidades, né, como a tolerância à frustração, né, estratégias que estão relacionadas à possibilidade de controle dessa ansiedade, né, então, por exemplo, como técnicas de respiração, que têm sido muito, muito eficientes com relação a essa situação, né, ao desenvolvimento da concentração, né, então, da resiliência em si. Então, a gente consegue pensar, ainda assim, uma possibilidade de desenvolvimento, né, mas que, lógico, está diretamente relacionada e não pode ser pensada de um modo diferente dessa relação que a gente vem vivendo, dessa situação que a gente tem vivendo, né. Então, o que é importante? A gente pensar e a gente entender as possibilidades e as estratégias que precisam ser utilizadas, que podem ser utilizadas nessa realidade que a gente tem, não uma realidade que era anterior e que não pode ser utilizada também como uma referência. Claro que eu tenho uma referência sobre as características de personalidade, por exemplo, de um atleta, né, e eu sei muitas vezes que um atleta que tem características de um nível de ansiedade um pouco maior, ele pode estar precisando, né, de um pouco mais de atenção nesse momento, e a gente tem como ir também fazendo esse apoio, só que aí eu estou falando também
numa possibilidade de apoio e de prática que inclui a relação com o psicólogo, só que também se a gente for falar em termos de todos os atletas, né, aí que estão relacionados ao alto rendimento, a gente tem uma minoria que é acompanhada por psicólogos, né, seja pela compreensão que se tem ainda da psicologia, né, nessa referência à loucura, né, que está historicamente aí relacionada à psicologia, e que, por exemplo, o Neymar, na Copa do Mundo, né, 2014, trouxe essa ideia de que a gente não é louco, então a gente não precisa de psicólogo, né, a gente precisa pensar numa ideia, digamos, de que a psicologia, ela traz uma possibilidade de auxílio, né, tanto no sentido da promoção, né, de determinadas condições que sejam mais significativas, né, no sentido de adaptação às situações esportivas, né, quanto também na contribuição que a gente pode pensar à saúde e ao desenvolvimento desses atletas. Né? Acho que a gente precisa continuar trabalhando nessa referência da saúde, por mais que a gente saiba que muitas vezes a saúde desses atletas, ela é completamente diferente, né? A gente está pensando por referenciais também diferentes do que o que a gente pode pensar da saúde de outras pessoas não atletas, né? Porque a gente tem um nível de exaustão física, né? De estresse também que é colocado por essas vivências em situações competitivas que é muito comum, né? Então, eu diria que não tem como a gente pensar uma receita única, né? Não tem como a gente falar assim, vamos fazer todo mundo isso daqui com esses atletas que vai dar certo, porque tem muitos aspectos aí que estavam na minha fala, né, relacionada à história, a demandas, né, a contextos, a dinâmicas familiares que são muito diferentes, né, que a gente, portanto, precisa individualizar esse trabalho, né, e assim como a gente tem como pensar na reflexão aí de como é que a gente vai voltar, como é que a gente vai retomar essas atividades de um modo que seja que esse atleta seja considerado como protagonista, né? Porque a gente está falando de uma realidade que, veja, os atletas são protagonistas, os atletas são protagonistas e nesse momento em que eles não podem estar nesse ambiente esportivo, a gente não tem a vivência desse ambiente, né? A gente não tem esses espetáculos aí que têm sido, eu acho que tem feito tanta falta para as pessoas, de modo geral, né? Então, acho que só é possível a gente pensar numa prática profissional e numa perspectiva voltada à saúde e desenvolvimento desses atletas se a gente pensar de uma forma integrada. Né? Se a gente pensar a partir de uma equipe multiprofissional, se a gente tiver um diálogo constante e integrado de práticas de cuidado, né? E que se referem a práticas aí que envolvem medidas tanto de prevenção quanto de promoção de saúde.